E como que nós vamos, e onde vamos continuar a nossa o vídeo do Core. Bora. Pois encontraram um cadáver de uma criança em uma das malas de dentro da sua casa, o que acabou dando vários problemas pro homem, e aí várias coisas acabaram acontecendo depois disso. E lembrando que isso é uma memória do protagonista sendo revelada em forma de pesadelo. O próximo áudio vai justamente resumir que os funcionários acabaram tentando se reorganizar e falaram que foi um ultraje que tá acontecendo, e nós vamos limpar o bom nome de Elliot Ludwig, onde ele sempre foi um cara que cuidava das crianças e as protegia, mas, né, o que a gente tá vendo é que é um cara meio suspeito. Então parece que os funcionários, principalmente os caras mais importantes, acabaram fazendo ali uma confraria pra tentar limpar o nome do cara e tentar fazer com que a imagem dele voltasse a ficar de boa. E nessa parte muito legal, a gente começa a ver que o Catnap tá na espreita, ele tá sempre na escuridão, observando e vendo o que você tá fazendo, pra onde você vai. Outro áudio que vem também muito do importante é que o Elliot Ludwig, ele teve sua imagem limpa, né? Ele conseguiu ser inocentado, mas ao mesmo tempo os vizinhos e as pessoas ao redor ainda continuaram achando ele muito suspeito. Acharam que ele realmente tinha feito alguma coisa, porque ele agia de forma muito estranha, vinha em horários muito esquisitos, muito tarde da noite, e não era pra um homem, né, dono de uma fábrica, estar fazendo isso, o que deixou mais ainda suspeitas e levantaram coisas bem estranhas. Tanto que o áudio acaba bugando e se sendo transformado em coisas mais bizarras, como se a gente estivesse lembrando de tipo, olha, alguém se mexeu e não se mexe, não moveu nenhum músculo, o que tá acontecendo, né? Um negócio um tanto quanto bizarro, é meio que tá misturando que talvez o Elliot Ludwig participou de algo bem bizarro e o nosso protagonista também. Depois temos o áudio tanto quanto esquisito que tá de trás pra frente, e agora codificando esse áudio, resumindo ele, é basicamente que nós, na verdade, estamos em 2005, pois o áudio vai falar que passaram-se 10 anos desde 8 de agosto de 95, e depois de 10 anos você veio por culpa ou pela consciência pesada ver o que está acontecendo na fábrica, mas na verdade você era para estar no dia 8 de agosto e você não estava lá, você não foi trabalhar, e aí aconteceu a hora da alegria. Depois a gente vê até o lugar que o nosso protagonista trabalhava e falando que a culpa o consumiu. Talvez ele sabia de muita coisa e escolheu não avisar os seus próprios colegas ou não salvar ninguém, mas só salvar a si mesmo. Depois de 10 anos, aparece a fita, né, em uma carta muito estranha, na parte do capítulo 1, pro protagonista voltar, né, pra fazer alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, parece que quem escreveu essa carta tem algumas possibilidades, a gente tem agora no capítulo 3. A gente tinha achado que era a Pop, mas não parece que é ela, porque ela estava presa na caixinha lá no capítulo 1. Então pode ter sido Craft Corn, que é justamente a artista e sabe desenhar e tudo mais, e também é uma Smiling Critter que ficou contra, né, o Catnap e o 1006. Pode ter sido também a Kissy Missy, justamente que tá aliada à Pop, a gente sabe que, bom, vai falar mais pra frente que ela tem, sabe, uma aliança com a Pop ali, e também pode ser a própria Oli, né, o Oli, na verdade, que tá ali também, e que poderia ser tanto o X9, tanto que acabou pedindo ajuda, pedindo socorro, justamente pra, sabe, tentar achar alguém da empresa ainda que possa vir aqui e acabar com essa loucura. Bom, são várias possibilidades, ainda não sabemos quem chamou o protagonista pra lá, pois justamente ele recebe a carta e a fita pra justamente se lembrar que lá dentro da fábrica o bicho tá pegando. E falando do bicho pegar, nós chegamos agora na última parte, onde a gente vê uma fita do Huggy Wuggy, como se fosse uma apresentação dos funcionários. Isso aqui justamente, né, toda a parte ali daquele quarto, se vocês perceberem, é um quarto de hospital. É justamente macas e, sabe, coisas assim pra fazer como se fosse monitoramento de alguém que estava doente ou passando por testes, e é justamente a memória do protagonista, tipo, ele começou, né, olha, bem-vindo, né, que você vai trabalhar aqui, tem o Huggy Wuggy, coisa fofa e tal, mas aí o que ele acabou indo fazer é justamente a parte de laboratório, a parte dos testes, ou seja, talvez ele até saiba demais e saiba até do protótipo. Quando a fita vai desenrolando e lembrando, né, da culpa do passado do protagonista, o Huggy Wuggy que tá ali naquela tela, ele acaba saindo da televisão e vindo pra cima da gente. Depois do ataque insano, nós finalmente acordamos e a gente tá agora dentro do orfanato tentando escapar do negócio. Alguns detalhes bem
importantes que tem aqui dentro são duas fitas que vão falar sobre outros dois experimentos. O 1322, que seria uma outra criança que o cara tá falando ali, né? Como eles faziam para as crianças não perceberem o que estava acontecendo, que o Kevin, que seria um outro teste, acabou ficando muito doente e tudo mais, e talvez os testes também deixavam as crianças com problemas, né, físicos ou problemas de saúde, e isso pode ser revelado agora no capítulo 4. Mas eles tentavam enganar as crianças do tipo, olha, vai ser muito bonito, a gente vai cuidar, a gente é bom naquilo que faz. E a segunda fita vai falar que uma criança foi adotada ou ela está partindo, né, justamente indo para as fases de testes mais avançadas, e é uma criança chamada Sam. Ou seja, pode ser duas crianças que acabaram virando outros bichos que a gente vai descobrir, talvez no futuro. Mas aqui também tem a Pick Pig, que tem o cartazinho dela que, pelo amor de Deus, ela quer simplesmente devorar todo mundo. Vamos comer! Frango grelhado, já pra dentro. Elefante tostado, oba! Unicórnio esfolado, que fominha. Que tal você e eu sermos amiguinhos? E também outro detalhe mega importante que tem aqui é o quarto da Kissy Missy. Ela tá lá toda sentada com uma foto de uma criança e na cabeceira ali dela tem uma foto de 3 outras crianças. Pode ser que a Kissy Missy, ou talvez lembrando dela, ou talvez lembrando de uma amiga que se foi. Nós não temos a certeza disso, mas pode ser que a Kissy Missy talvez ficava ali naquele quarto e talvez era a criança que gostava muito dela. Talvez a gente vai descobrir qual criança que acabou virando a Kissy Missy no futuro. Mas é interessante que a Kissy Missy ainda tem lembranças de quem ela era, ou talvez de alguma amiga que ela conheceu dentro do orfanato. Passando por toda aquela coisa do orfanato, né, passando ali, aquelas coisas, vai, vira e mexe, vira e volta, a gente consegue avançar justamente para pegar a parte do gerador. E quando a gente finalmente faz o roteamento certo, a gente consegue pegar um elevadorzinho e fugir, né, da parte ali do orfanato. Mas quando a gente tá do lado de fora, a gente é surpreendido pela Kissy Missy e a Pop. No capítulo 2, a gente já teve a Kissy Missy nos ajudando, muito possivelmente porque a Pop falou que a gente era de boa. E agora no capítulo 3, temos de novo agora totalmente escancarado que a Kissy Missy e a Pop estão juntas e desta vez indo contra o 1006. A Pop ela vai falar que precisa da nossa ajuda e que o Oli vai falar com a gente, ele vai continuar nos guiando e que a gente precisa parar essa tortura. Ela pede desculpa pelo que aconteceu do trem e que ela precisava da gente para acabar com a loucura. Temos que acabar com o Catnap e ainda temos que enfrentar o 1006 depois. Ou seja, a filha da mãezinha ela não soube falar, né, o português, claro. Ela quis levar a gente, mas ó, vou explicar pra você depois, tá? Só explico daqui 1 ano e meio. Meu Deus do céu, esperando um tempo por esse capítulo, né? Mas o mais importante é que a própria Kissy Missy e a Pop nos ajudam a religar a parte desse gerador, né? Justamente podendo religar o domo, a gente pega a energia do berçário e religa na parte central. E o Oli nesse momento vai falar que a gente tem que pegar um outro lugar. Ele fala que a energia que a gente pode escolher seria da Playhouse, mas a Playhouse é muito perigoso porque o Catnap mora lá. Então falou, vamos pegar a energia da escola, que ali é perigoso, mas não tem tanto perigoso se comparar com o que você teria que enfrentar o Catnap. Então a gente vai para agora a escola atacada. A escola a gente vai conhecer uma nova personagem que tem ali, que é a professora do lugar, que até então a gente nem sabia que tinha uma professora ou algo do tipo, mas é a senhora Delight. A Delight, ela é uma última das professoras que está ali ainda dentro, e ela vai também dar indícios de que teria outras senhoras Delights, mas parece que ela é a última que ficou, justamente porque aconteceu toda a hora da alegria, aconteceu um monte de coisa ruim, e também aconteceu que a fome, ela é um motor complicado e que deixa as pessoas na beira da loucura, e foi justamente o que aconteceu ali dentro. Tanto que tem alguns arquivos que a gente vai encontrar, como se fosse um diário da senhora Delight, e que ela vai falar que a fome acabou consumindo a loucura dela, e também tem a fita da própria Delight, meio que vai revelar que ela coringou. Basicamente ela ficou louca e ela, tipo assim, se deixar essas crianças aqui eu ia matar todas elas, sabe? É só isso mesmo. E o resumo do negócio é o quê? Ela tava se escondendo dos ataques que estavam acontecendo, e pra ela poder se defender, ela acabou juntando como se fosse vários lápis, né? E várias coisas assim, meio pontiagudas, e acabou colocando na régua que ela usava pra ensinar os alunos, e acabou chamando de Barb. Barb é o porrete que ela tá na mão, que ela improvisou pra tentar se defender. Nisso ela também vai falar que o próprio Catnap passava ali pra justamente acabar com as professoras, mas ela consegue trocar ideia com o Catnap e falar que vai ajudar e que não quer fazer nenhum mal pro Catnap, nem pra nenhum plano, nem pro protótipo, pro 1006, nem nada assim. Ela vai ajudar no que o Catnap precisar. Então ela vai ser os novos olhos daquela parte do setor, né?
né? Já que o Catnap não consegue ficar em todos os lugares, então ela vai auxiliar o Catnap, né, no que ela puder. Depois a gente começa a ver que ela tá andando pelo lugar e a gente precisa, né, fazer a parte do roteamento do gerador, né, da energia, pra ligar lá na parte do meio. Quando a gente finalmente chega no raio do gerador, ela aparece, acaba arrebentando o gerador no meio e a gente acaba vendo, né, uma perseguição muito insana, onde ela vem com tudo pra cima da gente e a gente tem que fugir, sabe, olhando pra ela, e ela acaba andando meio que na escuridão e a gente tem que ficar desviando e correndo. É uma parte muito insana, mas a conclusão dela é que a gente consegue escapar ali daquele lugar muito doido, religando algumas partes importantes, e a gente consegue depois fechar o portão e amassar a Senhora Delight no meio. Passando por toda essa coisa ruim da escola, a gente não vê outra alternativa. Agora que a gente tentou fugir, não tem como voltar, a gente tem que ir pra Playhouse. Mas no meio do caminho acontece um negócio um tanto quanto interessante. A gente tem principalmente o Catnap fazendo, né, como se fosse um santuário, algo pra ele lembrar de quem o salvou. E nós vemos uma réplica que ele acabou montando com restos de pessoas e brinquedos e tudo mais, e ele acaba adorando aquilo ali que foi o seu grande salvador. Então o que nós estamos vendo, né, ali na parte meio escura da caverna é o 1006, só que pela visão do Catnap. Mas o mais bizarro é que a cabeça do bicho é de um ser humano. Então pode ser que, nossa, eu não quero nem imaginar o que deve ser esse 1006. O bagulho deve ser o bicho mais terrível do planeta Terra. Bom, mas depois nós temos uma coisa bem interessante. Temos a fita do Rich também nessa parte, que vai falar, né, justamente aquele cara que vivia reclamando lá no capítulo 1 reclamava, o capítulo 2 também. E é uma gravação dele com o seu supervisor chamado Stu. Inclusive o Stu é feito pelo cara que dubla o Peter Griffin, né? Não quero nem imaginar o que o editor vai fazer. Ei, Stu, eu tenho algo pra te mostrar. O que é isso? Caramba, que pinto enorme! E quando finalmente chegamos na Playhouse, nós temos mais uma fita, e dessa vez é a respeito do teste do Catnap, onde a gente vai ver ali que a galera acabou até fazendo a parte de modulação de voz para os bichos poderem, né, ter alguma forma de se comunicar. O que eu quero dizer é, da mesma forma que as bonecas que se aperta a barriga, sei lá, ou a mão, acaba falando alguma coisa, da mesma forma o Bigger Bodies Initiative, eles têm que colocar um modulador de voz para quem quer que esteja ali dentro vivo puder falar, né, puder pelo menos se comunicar. E é justamente o que rola, né, ali com o Catnap, mas o dele está quebrado, por isso que ele mal consegue falar direito. E aí então ele acaba falando, né, que quer ir lá com o 1006, ele quer trocar ideia com o protótipo, e aí fala, não, agora isso aqui é o seu lugar, esta prisão é o seu lugar, que é um negócio um tanto quanto estranho falar de prisão. Prisão ele está se referindo a algum outro lugar ou laboratório onde o Catnap foi criado, seria uma prisão? Enfim, mas guardem muito bem essa informação a respeito de prisão, que, né, eu já até falei nos vídeos pra vocês que pode ser o próximo lugar, que vai ser o capítulo 4. Mas enfim, voltando aqui, depois, né, que o Catnap, a gente teve essa apresentação toda atacada, começa a vir também os mini Smiling Critters. Eles não só fizeram os testes pra fazer, né, os bichos ficarem grandes, mas com qualquer tipo de brinquedo também. E eles estão morrendo de fome. Eles são alimentados pelo Catnap e basicamente você tá chegando perto da casa dele, né, onde o Catnap mora. Então vai vir vários desses Smiling Critters defender o lugar e também tentar te devorar. Você tem que pegar, né, a arma nova, que é como se fosse um tiro de flare, né, como se fosse um negócio de fogo assim para poder iluminar, e você vai passando por eles, né, até chegar na próxima parte, que é muito sinistra. Passando pelos puzzles, a gente começa a ver um lugar que é cheio de celas, como se fosse realmente uma prisão, como se fosse realmente um lugar para manter as pessoas presas. Ali do lado tem o quarto do Catnap e, né, não tem muitas coisas assim, é só mais brinquedos e coisas do Catnap, que ele acabava dormindo ali embaixo. Mas temos também logo depois na frente um dos Smiling Critters ainda vivo e pelo menos, né, sabe, ele tá... é meio estranho falar, dá uma dó do Dog Day, meu Deus. Ele ainda tenta ter alguma força para nos falar alguma informação útil e ele fala que nós somos o anjo da Pop, justamente o que dá a entender que ele também fala, por conta de tudo, que teve uma rebelião. Justamente alguns brinquedos não concordaram com a ideia, né, talvez do protótipo, do Catnap, e outros que acabaram participando da Hora da Alegria. Nem todos os brinquedos foram pra cima e acabaram fazendo alguma coisa ruim, que eu vou explicar. Nisso, o Dog Day, ele tenta falar que a gente tem que sobreviver. A gente é a esperança da Pop, a esperança daqueles brinquedos de poder, sabe, parar aquela loucura de alguma forma. Mas no meio da conversa, os pequenos Smiling Critters acabam vindo e devorando o Dog Day de dentro pra fora, tomando conta do corpo dele, e nisso faz com que ele venha pra cima
totalmente quebrado. Ele tá sendo devorado e vindo pra cima pra tentar se alimentar do resto. Nisso a gente vai numa perseguição doida, né? Tentando fugir desse Dog Day todo possuído. E a gente consegue fugir, mas o Dog Day foi completamente devorado por aquelas criaturinhas filhas da mãe. Depois dessa cena caótica, nós conseguimos sair, né, dessa playhouse, e o Oli acaba nos falando, né, voltando a conversar com a gente, porque desde a escola ele não conseguia se comunicar. Nisso, eu também tenho que falar uma coisa muito importante da parte da escola, que a senhora Delight, ela fala também que, já que faltou comunicação lá, a Delight é que acaba... Então, esse foi o vídeo e tchau.